Bom dia, amigos aí, nossos companheiros de trabalho aí. Vamos dar início, né, à nossa live aí. Hoje vamos estar trabalhando com vocês a nossa central Smart Cloud, correto? O áudio está bacana para todo mundo aí. Se quem puder dar um alô no chat aí, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aí no chat. Nós temos nosso amigo Diego aqui que vai estar respondendo para vocês, certo? Bora lá. Como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando em cima da Smart Cloud. A Smart Cloud ela é uma central convencional, mas também toda controlada hoje pelo nosso smartphone, né? Que é o que todo mundo hoje utiliza, o controle total da central pelo celular. Maravilha? Então eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre ela. Parte de programação, as funções que ela tem, os benefícios que a gente vai poder oferecer aos nossos clientes, correto? E também vamos colocar uma online, mostrando as funcionalidades, né, que o nosso usuário vai poder ter no uso do dia a dia, né? É uma central fantástica, vocês vão verificar. E muito simples de utilizar, de instalar, né? E também o cliente final vai ficar muito satisfeito com os recursos que a gente vai oferecer aí. Eu vou mostrar para vocês a placa dela, só para a gente entender fisicamente, né, a central aí. Então vocês estão vendo a central, uma central, tá vendo, pequena, mas tem muitos recursos aí, correto? Aqui a gente tem toda a parte de conexão dos bornes aqui a entrada de alimentação. Nós temos os nossos conectores aqui, onde a gente vai conectar os modos que a gente vai utilizar, que eu vou estar apresentando para vocês também, né, no decorrer da live aí. E volto a dizer, qualquer dúvida que vocês tenham, façam uma pergunta no chat aí, para não ficar dúvida. E aí eu já respondo aqui, tento fazer ao vivo. O Diego também já mostra para vocês ali, respondendo ao vivo pelo chat. Maravilha? Então vamos lá. A Smart Cloud ela é uma central de 18 zonas, correto? Ela tem duas zonas mistas. Maravilha, vou mostrar para vocês aqui na conexão. Então eu vou ter duas zonas aqui, tá vendo? Zona 1 e zona 2, correto? Aqui é onde eu vou fazer a conexão dos meus sensores com fio, né? Vou mostrar para vocês mais especificamente aqui. Eu tenho aqui zona 1 e zona 2, certo? Aqui é onde eu vou conectar os meus sensores com fio. Maravilha? E eu tenho também 16 zonas por barramento, usando a tecnologia Buzz. Eu vou travar aqui para mostrar mais para vocês. Eu tenho uma saída de barramento aqui, vamos focar. Aí apareceu, ó, onde eu tenho o mais Buzz e menos Buzz. Nós também vamos mostrar para vocês como utilizar, né, essa conexão, que é também fantástico, facilita muito, né, o nosso dia a dia, correto? Então voltando, nas duas zonas mistas, né, o que quer dizer isso? Que eu posso utilizar duas zonas com sensores com fio e sem fio. Os sensores sem fio a ser utilizados, né, vão ser da frequência 433, maravilha? Os sensores sem fio são os sensores da JFL Alarms, correto? Ela aceita os sensores sem fio da JFL. Sensores com fio, eu posso utilizar qualquer sensor tipo NF, maravilha? Agora vamos lá. Como que eu vou fazer essa apreensão aí dos sensores sem fio? A gente viu que os sensores com fio, né, basta eu trazer a fiação
vinda do meu sensor e conectar ou na zona 1 ou na zona 2, dependendo da que eu vou utilizar. Se eu for utilizar essa zona sem fio, eu vou utilizar o que? A tecla apreender do sensor, da central. Então eu vou na central aqui, correto? Eu vou ter aqui, vou mostrar para vocês a tecla apreender, tá vendo? Então eu vou fazer o que? Vamos lá. Eu tenho aqui a tecla prender, maravilha. Então eu vou pressionar essa tecla prender. Em seguida eu vou fazer o que? Eu vou disparar o meu sensor, fazer com que ele gere uma transmissão para a central. Quando eu fizer isso, a central vai copiar o código do sensor, certo? E automaticamente ele já vai estar funcionando na central. E como que eu seleciono qual é a zona que o sensor vai funcionar? Basta, dentro do sensor, né, eu tenho lá uns dips de switch que eu vou selecionar zona 1, zona 2, zona 3 ou zona 4. Nesse caso a central tem duas zonas, então eu vou selecionar ou na zona 1 ou na zona 2. Então é muito simples. Júnior, e como que eu faço então para copiar então o controle remoto que eu vou utilizar, né? No caso, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para esse controle remoto meu aqui armar e desarmar minha central. O processo também é simples e semelhante, né, ao do sensor. Então eu vou naquela mesma tecla apreender, pressiono a tecla apreender, em seguida eu pressiono a tecla do controle remoto que eu desejo gravar na central, correto? As teclas são gravadas de formas independentes uma da outra. Por que é feito isso? Porque caso eu queira utilizar o controle remoto para acionar outros dispositivos, basta eu gravar somente a tecla que eu quero utilizar na central e automaticamente as demais teclas ficam liberadas para eu poder gravar, por exemplo, numa cerca elétrica, num portão automático. Então, com o mesmo controle remoto eu consigo acionar diferentes, né, equipamentos. Mas aqui no caso, dando um exemplo, eu gravaria as 3 teclas na minha central. Então eu pressiono o aprender, pressiono, por exemplo, a tecla 1, em seguida eu pressiono aprender, depois eu pressiono a tecla 2, pressiono aprender, depois a tecla 3. Maravilha? Então automaticamente essas 3 teclas do controle remoto, né, vão estar acionando e desacionando a central, né, Smart Cloud. Maravilha? Então vocês podem ver que é muito simples a parte de programação dos sensores sem fio e do controle remoto. Maravilha? Mas vamos lá, que ela tem muito mais funções para a gente aí. Agora eu falei para vocês da parte de bus, né? Ela tem lá 16 zonas por barramento, correto? Que é ali na saída mais bus e menos bus, correto? O que é essa tecnologia de barramento? Essa tecnologia permite que a central alimente, certo? E comunique com o sensor com apenas um par de fio. Ou seja, naquela saída mais bus e menos bus já é suficiente para alimentar o sensor que eu vou utilizar, certo? E por ali mesmo ele já comunica com o sensor. Ela permite que eu coloque até 16 zonas nesse par de fio. Então, ou seja, qual é a vantagem? Eu tenho economia na fiação, certo? Porque eu vou utilizar um único par de fio para correr todos os sensores da minha instalação, correto? Eu tenho facilidade, porque é apenas um par de fios saindo da central, como se fosse um positivo e um negativo, mais bus e menos bus. A organização dentro da central, eu não tenho mais aquele tanto de fio chegando na central que eu tenho que identificar qual que é a zona 1, 2, 3, 4. Eu tenho apenas o par de fio. Mas aí o pessoal pergunta muito
como que a central vai identificar que aquele sensor, por exemplo, está na zona 3, na zona 4, na zona 5, correto? Cada sensor ele vai ter um número de série, né, gravado dentro dele. Então, se eu tiver, por exemplo, lá 100 sensores na mão, cada um vai ter o seu número de série. Como que eu vou fazer então essa leitura? A central passa a associar a zona ao número de série. Por exemplo, número de série 21, 30, 40, 50. Ele vai estar associado à zona 3. O 21, 30, 40, 51 vai estar na zona 4. Então, quando o sensor disparar, quando o tamper do sensor abrir, ele vai mandar a informação para a central junto com o número de série informando qual é a zona. E a central faz essa leitura, então, identificando o sensor e associando a zona. Eu vou mostrar para vocês no sensor aqui, certo? Eu tenho o meu sensor e eu tenho o número de série, tá vendo aqui o número de série? Então, esse número de série que eu vou gravar, né, na minha central. Eu vou mostrar para vocês depois como faz isso. Então, volto a dizer, qual que é a outra vantagem da tecnologia de barramento? Todos os sensores possuem tamper. Isso também facilita, né? Que é a função tamper que a gente diz. Ela controla a violação do sensor. Então, caso o sensor seja violado, mesmo com a central desarmada, a central vai identificar que o sensor está aberto, né? Isso evita muito que alguém possa burlar o nosso sistema, né? Burlar o sensor mesmo com a central desarmada. Então, ela também controla o tamper. E a outra vantagem é que você tem um controle realmente individual de cada sensor. Por quê? Porque eu consigo, através, por exemplo, do software programador, que a gente vai ver mais adiante, identificar cada sensor porque eu tenho um número de série. Então, por exemplo, se eu quiser saber algum problema específico, ela vai me dar aqui o sensor da zona 3, por exemplo, que é um número de série e tal, está com problema. Então, eu vou saber exatamente qual é o meu sensor. Toda transmissão é criptografada, então oferece segurança também, né, na hora de saber se a informação foi correta, no caso um disparo, de uma abertura, de um tamper violado. Então isso oferece muito mais segurança, né, para a gente na hora da instalação. Então essa tecnologia BUS facilita muito, certo? E a Smart Cloud já é uma central que possui essa tecnologia. Então, ou seja, ela tem as duas zonas mistas, aceita sensor com fio, em tipo NF, sensor sem fio na frequência 433, e ela tem as 16 zonas, né, de barramento, usando a tecnologia BUS. Ou seja, é muito simples de instalar. Aquela, respeitando apenas aquele mais BUS e menos BUS. Vou até mostrar para vocês aqui dentro do dispositivo, correto? Eu tenho aqui tá vendo? Ó? Mais BUS e menos BUS. Então, aquele parzinho de fio mais BUS e menos BUS que saiu de dentro da central vai entrar aqui no sensor mais BUS e menos BUS. Desse sensor mesmo eu já posso sair para o próximo sensor, sempre respeitando a polaridade de positivo e negativo. Então, com isso, facilita muito e muito a nossa instalação, né? Viram como é simples aí? Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar no chat aí que a gente já responde. Em seguida, depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa apreensão do sensor. Maravilha? Continuando aqui nas funções que a central tem, né, eu vou mostrar para vocês também o que? Só para a gente entender. A gente já viu ali mais BUS, menos BUS. Ela tem lá a saída LED, né, que eu posso utilizar para quê? Para levar uma indicação visual, no caso de um arme e do desarme, correto? Então ela tem a indicação sonora, através da sirene, e eu tenho a indicação aqui, tá vendo a saída LED, que eu posso levar esse LED em algum ponto específico da minha instalação, onde quando a central estiver armada, o LED vai estar aceso,
a central desarmada, o LED vai estar apagado. Então o cliente também consegue ter uma indicação visual, né, do arm e desarme da central, além da indicação audível da central. Eu tenho aqui a minha saída de sirene, correto? Saída CIR negativo, onde eu vou conectar a minha saída sirene, correto? Essa saída é para sirenes tipo piezoelétrico. Ela tem, no caso aqui, me fornece no máximo 500 mA de saída, né? Então eu posso utilizar sirenes que consumam no máximo 500 mA. Júnior, mas se eu quiser utilizar, por exemplo, uma sirene tipo corneta, né? Eu não consigo, ou magnética, eu não consigo utilizar? Consegue. Eu vou utilizar a minha PGM, correto? Está vendo aqui na saída PGM? O que é uma saída PGM? É uma saída de relé, de contato seco. Mais uma vantagem, mais uma função que eu posso oferecer para o cliente. Essa saída de PGM aqui, correto? Mostrei para vocês, ela pode ser utilizada para acionar a sirene tipo corneta, né? Ou eu posso utilizar para acionar diferentes produtos. Ele é um relé de contato seco. Por exemplo, eu posso acender uma lâmpada, né? O cliente às vezes questiona, né? Quando disparar o alarme, por exemplo, não tem como acender um holofote, uma lâmpada para que dê um aviso no local, alguém que esteja externamente verifique quem está lá dentro. Tem? Então eu tenho essa saída de relé aí que eu posso utilizar, né, para fazer esses acionamentos de carga. E a outra vantagem, além daquela saída que ela já acompanha na central, correto? Eu tenho o módulo PGM, eu vou mostrar para vocês aí. Tá vendo esse módulo aqui? Ele é um módulo com 4 PGMs que eu posso acoplar na minha central. A partir desse momento eu posso ter 4 saídas de relés funcionando independente uma da outra, com diferentes funções. Depois eu vou mostrar para vocês ali as funções. Essa PGM vai oferecer inúmeros recursos de comodidade para o meu cliente. Vamos dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, pegar a PGM1, que a gente deu exemplo, para colocar uma corneta para o cliente. Maravilha? Aí o cliente fala assim, mas eu também queria abrir o meu portão. Eu consigo, eu pego, por exemplo, a PGM2 e ligo na placa de portão do meu cliente. Então o cliente passa a acionar o portão automático da casa dele através da central, correto? Vou pegar a PGM3, por exemplo, e quero ligar o ar-condicionado da minha casa, né? Então o cliente passa também a controlar o ar-condicionado da casa dele pela PGM. Maravilha? E a PGM4 eu vou acender uns holofotes estratégicos na casa. Então se o cliente de repente às vezes tem um sistema de CFTV lá, ele pode acionar esses holofotes, né, para melhorar a visualização das câmeras. Então eu tenho inúmeras funções que eu posso oferecer para o meu cliente utilizando, né, esse módulo PGM. Eu consigo de repente automatizar a casa do cliente. E tudo isso, como a gente viu, vai estar na palma da mão, né? Que é o que a gente vai focar daqui a pouco, que é o controle pelo aplicativo, né? Por isso que é a Smart Cloud, ela é uma central que vai estar conectada na internet, e todas essas funções que a gente está dando de exemplo aqui, o cliente na verdade vai estar controlando através do seu smartphone. Maravilha? Então, continuando aqui, só para mostrar para vocês como então que eu vou conectar a minha central, certo, na internet. Isso é a parte, digamos assim, mais simples que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês o módulo e vou mostrar para vocês o conector, certo? Então, na central minha aqui, pedir licença para o nosso módulo PGM e vamos chegar com o módulo. Esse aqui é o módulo Ethernet que a gente vai utilizar, correto? Que é o ME04. Na central,
eu vou ter esse conector aqui, ó, certo? Então eu vou pegar o meu módulo, correto? Ele vai ter aqui o meu conector, basta eu conectar esse módulo aqui na minha central, maravilha? E depois eu vou fazer o que? Conectar o meu cabo de rede aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? A central ela já vem de fábrica já com o que? Ela já vem com o DHCP habilitado, correto? Já vem com o sistema de habilitado, então a central ela vai pedir um IP automaticamente para o roteador do cliente, né? Do cliente que eu estiver instalando, e automaticamente ela já vai buscar o servidor da JTFL. Quando ela conectar no servidor, eu vou mostrar para vocês rapidamente ali, eu tenho um LEDzinho no meu módulo ME da cor azul, ele vai começar a piscar quando ele conectar. Quando ele ficar conectado na nuvem, ou seja, no servidor da JTFL, ele vai acender e vai ficar aceso. Automaticamente quer dizer o quê? Que a minha central já está apta, certo, a ser controlada pelo meu smartphone. Agora o processo passa a ser todo no smartphone. Então é muito simples, digamos assim, a instalação para vocês. Então quando eu conectei o módulo na minha central e conectei o cabo vindo do roteador no módulo, essa configuração é automática. A central já vai buscar DHCP, ou seja, já vai buscar o IP automaticamente no meu roteador, no roteador do cliente, já vai buscar o servidor da JTFL e quando o LEDzinho ficar azul lá indica que ela já está apta, ou seja, ela está pronta. Agora basta eu fazer o procedimento junto ao meu smartphone, que é muito simples, certo? Que a gente vai fazer daqui a pouquinho na parte de software que eu vou mostrar para vocês. Viram que a parte de instalação, ou seja, para mim colocar a minha central ali, é simples a parte de conexão? Então, vamos passar. Então, antes da gente entrar na parte de aplicativo, o pessoal tem perguntado ali a parte de programação da central, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A programação dela, a gente viu a parte de sensor sem fio é simples, a parte de conexão é simples, a parte de apreender o sensor e controle remoto é simples. E vamos à parte de programação. Que programação? Lembra lá do barramento bus? Né? Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso fazer diretamente na central ou eu posso fazer pelo software programador. Diretamente na central, eu vou ter aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desconectar o módulo aqui rapidamente. Eu tenho uma tecla chamada programar, tá vendo? Depois que o sensor já está conectado na central, depois que eu já fiz a ligação, ou seja, do mais bus, menos bus, do sensor até a central, o que eu vou fazer? Eu pressiono o programar e solto, pressiono o tamper do sensor e solto. Quando eu fizer isso, o sensor vai mandar um número de série para a central e a central já vai fazer o que? Armazenar aquele número de série. Automaticamente aquele sensor já passa a estar apto a funcionar na central. Ah, Júlio, mas em qual zona o sensor entra? Ele vai na sequência a partir da zona 2. A gente viu lá que eu tenho a zona 1 e 2, que são zonas mistas, e depois eu tenho de 3 até 18, que são as 16 zonas por barramento. Então, o primeiro sensor que eu gravar, automaticamente ele entra na zona 3. Depois que eu fizer lá, apertei programar, por exemplo, e fui no segundo sensor, apertei o tamper, ele copia o número de série e automaticamente vai para a zona 4. E assim por diante, zona 5, zona 6, até chegar na zona 18. Então,
a sequência, basta eu verificar. Se eu quero aquele sensor na zona 3, então ele vai ser o primeiro que eu vou gravar. O próprio sensor vai ser o da zona 4, vai ser o segundo, e assim por diante. Maravilha? Continuando então ali. Quando eu fiz isso aí, pressionei o programar e ela copiou o código, correto? Ela está na zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Ô Júlio, mas já vai estar funcionando? Já vai estar funcionando. As zonas vêm programadas de fábrica no modo imediato e pertencendo à área 1 da central. O que quer dizer isso? Isso é outra função que a central tem. A central ela pode ser dividida em duas áreas, área 1 e área 2, certo? É como se eu tivesse dividido a minha central, digamos, controlando duas áreas separadas. Vamos imaginar que o cliente queira sensores da área interna e sensores da área externa. Para que isso? Quando eu estiver dentro de casa, por exemplo, eu posso armar os sensores das áreas externas e manter os sensores das áreas internas desligados. Ou seja, ele pode ficar dentro de casa circulando normalmente, porém os sensores da parte externa vão estar funcionando. Se houver uma intrusão, vai ter, no caso, o disparo. Então a central permite que eu faça isso, permite que eu divida ela, digamos, em duas áreas. Mas quando eu estou gravando o sensor pela placa, automaticamente, se eu fizer o modo simples, ela vai para a área 1. Então os sensores vão para a área 1, correto? Júnior, eu queria dividir em duas áreas. Eu posso, vou mostrar para vocês, né? Outro detalhe que é interessante, eu consigo nomear essas zonas. Ou seja, apagar lá o zona 3, escrever cozinha, apagar o zona 4, escrever quarto. Por que isso? Porque quando eu estiver utilizando o meu software, correto? O que vai estar aparecendo no software para mim? O nome de cada zona. Isso facilita para o cliente porque se ele de repente quiser verificar qual zona está aberta, qual zona está fechada, ele já consegue visualizar o nome. Então, não vai estar zona 3, zona 4, zona 5, vai estar lá para ele, sala está fechada, cozinha está aberta, garagem está fechada, ou por exemplo, tiver uma intrusão, ele vai conseguir verificar, não, a intrusão, foi feito pelo sensor da cozinha, foi feito pelo sensor da sala. E outro detalhe, a central ela envia essas notificações para o celular do cliente. No ato que eu nomeei essas zonas, para o cliente fica muito mais simples. Por quê? Porque ele vai receber uma notificação informando que a violação foi feita na sala, no quarto, na cozinha, e não zona 3, zona 4, zona 5, Então eu consigo fazer essa nomeação dessas zonas. Mas para isso, certo? Eu tenho que fazer via programador. A JFieira oferece duas maneiras. Eu posso utilizar o programador por computador, ou eu posso utilizar o programador via smartphone. Nós temos os dois. Eu vou mostrar para vocês, os dois aí. Vamos, por exemplo, utilizar o programador por computador agora para a gente programar a central. Para isso, eu necessito ter o cabo programador da JFL, que eu encontro nos nossos distribuidores aí. Ele é uma ferramenta que eu vou utilizar para quê? Para executar essa programação, Então, na verdade, eu preciso ter um único cabo. A partir do momento que eu tenho esse cabo, eu passo a utilizar essas ferramentas que eu tenho. Maravilha? O software que eu utilizo no programador de computador é o programador da linha Smart Cloud, que eu também consigo baixar diretamente no site da JFL. Eu entro no site da JFL, www.jfl.com.br, vou na aba softwares, ali eu vou ter os softwares necessários. Então eu vou baixar o software programador da linha Cloud. Maravilha? Eu vou mostrar para vocês aqui ele. Esse, é o programador da linha Cloud aqui, Maravilha? Então, todos os clientes que eu programar, eu já consigo deixar aqui. E essa é a vantagem também de quando eu utilizo o programador. Eu consigo manter a programação de todos os meus clientes aqui salvo. Qual é a vantagem, Vamos imaginar que um ano depois o cliente te liga,
deu um problema aqui em casa, caiu um raio, queimou a central, queimou alguma coisa. Eu não preciso lembrar o que eu fiz lá, né, digamos assim. Eu consigo pegar uma central nova para o cliente, vir na programação dele aqui, já enviar essa programação, ou seja, eu já saio com uma central igualzinha que o cliente já tem. Quando eu chegar no local, basta eu fazer o quê? Retirar uma placa e conectar a outra. Maravilha? Então vamos lá. A central está aqui. Eu vou conectar o meu cabo programador, certo? Nesse conector aonde vai o módulo. Então eu tenho duas alternativas. Se o módulo não estiver conectado, eu conecto o cabo aqui. Se o meu módulo já estiver conectado na central, o módulo tem uma outra saída, olha, tá vendo aqui, que eu vou conectar o meu cabo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma central aqui que já está com cabo, tá vendo? Então eu conectei o cabo programador, esse é o cabo programador da JFL. A gente vai dar uma brincada com ela, correto? Então eu vou abrir para vocês na tela aqui o programador. Através desse programador aqui a gente vai verificar, né? Eu vou conseguir fazer tudo, digamos assim, né? Aprender sensor, nomear as zonas, né? Lembra que eu falei para vocês que o sensor de barramento tem duas maneiras de copiar ele na central? Que é utilizando direto na placa, programar, ou utilizando o número de série dele através do programador. Então vamos lá um pouquinho do programador. Então eu vou abrir meu programador, né? Ele está aqui pra gente, programador da linha Cloud. Vamos começar digamos, do começo. Então ele vai abrir essa tela para mim. Eu vou vir aqui, é um novo, vou escolher a Smart Cloud. Ele vai abrir o programador para mim. Eu abri o programador, então eu venho conectar, correto? Ele vai abrir essa tela para mim, vai perguntar qual é a COM que o cabo está selecionado. Eu entro com a senha de instalador, padrão de fábrica 5678. Conectei, tá vendo? Automaticamente já estou dentro da central. O que eu tenho aqui, ó? Eu consigo nomear o meu cliente. Beleza? Aqui eu já tenho modo contínuo ou interrompido de sirene. Aqui eu já habilito o bip de arma e desarme da sirene, certo? Então eu consigo desabilitar também o bip, né? Alguns clientes não gostam que a central dê aquele bip no ato do arma e desarme. Então ele passa, por exemplo, a controlar o arma e desarme pelaquela saída LED que eu disse para vocês. Então ele vem aqui e desabilita, né? Aqui eu tenho que dispara a sirene no problema do tamper. Lembra que eu falei para vocês que todos os sensores que eu utilizo na bus, ela tem a saída tamper, então isso facilita para mim, né? Já controlo o tamper. Dispara a sirene na falha de comunicação com o barramento, isso é outra vantagem. Então, por exemplo, se alguém vier e arrancar o dispositivo, cortar a fiação do barramento, eu consigo habilitar que a central dispare automaticamente mesmo que ela esteja desarmada. E aqui eu vou determinar o fuso horário da onde eu vou estar, no caso da central, porque a gente sabe que alguns locais aqui digamos no Brasil a gente tem diferença de horário, né? Então aqui eu vou determinar o meu local de instalação. Se eu vier aqui em cima, vamos lá aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, as zonas que eu vou utilizar, zona 1, 2, 3, tá vendo que a gente indica para mim que é da 3 em diante já é o barramento. E como eu disse para vocês, eu consigo nomear. Por exemplo, aqui, vamos escrever aqui é um sensor que está na sala, aqui é um sensor que está na cozinha, aqui é um sensor que está, por exemplo, no quarto. Vamos colocar aqui garagem. Aqui eu já seleciono como cada sensor vai funcionar, tá vendo? Se ele é imediato,
inteligente, se ele é temporizado, ou seja, tem tempo de entrada e saída, se ele é temporizado inteligente, 24 horas. Então aqui eu já vou determinar para mim o que? A função que eu quero para cada zona. Outro detalhe, qual área ela vai funcionar, se ela vai pertencer à área 1, se ela vai pertencer à área 2 ou se ela vai pertencer às duas áreas, tá vendo? Então isso facilita. Então eu fiz isso aqui, por exemplo, vamos brincar aqui, área 1, quarto, garagem, fiz essa programação, se ela vai ser silenciosa, eu já venho e envio para a central aqui. Maravilha? Depois eu tenho aqui, ó, usuários, aqui é onde eu vou cadastrar a senha do instalador, né, que a gente viu de fábrica, vem, né, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu confirmo, caso eu queira mudar. Aqui eu tenho a senha do administrador, que seria quem vai controlar, quem vai ser o administrador do aplicativo, no caso do usuário, correto? De fábrica vem 1, 2, 3, 4, né? Mas eu posso vir aqui e alterar. Se eu vier aqui em tempos, eu tenho aqui todos os tempos, tempo de entrada, tempo de saída, né? Tudo aqui bonitinho. Aqui a parte de PGM, lembra que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, eu posso programar a PGM que vem na placa para ser junto com a saída CIR, no caso se eu for utilizar, né, a corneta, ou por exemplo, as outras funções, com retenção, sem retenção, com retenção pelo controle remoto, via app, tá vendo? Então tem tudo isso aqui para mim, maravilha? Aqui a parte de comunicação, tá vendo? Ela vem com o DHCP habilitado de fábrica. Então ela já pega o IP automaticamente, tá vendo que a gente já tem uma conectada aqui, ela já deu o IP, tudo funcionando. Aqui eu tenho o servidor NTP. O que é esse servidor NTP? É o servidor que fornece data e hora para a central, ou seja, é automático. Mesmo que eu desligue a central da tomada, da bateria e tudo mais, ela, no ato que eu conectar, ela já vai buscar data e hora automaticamente. E aqui eu tenho os dispositivos de barramento. Aquilo que eu falei para vocês, que seria a segunda maneira de conectar os dispositivos, né? Por exemplo, eu tenho tanto sensores quanto sirene. Então, se eu tiver um sensor aqui, eu posso vir aqui, vamos gravar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, vou gravar na zona 3, vou pegar um sensor, né? Vou pegar aquele sensor aqui, eu usei de exemplo para vocês lá. Eu tenho aqui o nome de série NE37 91 68 76 77 e eu vou confirmar, tá vendo que automaticamente ele já apareceu aqui para mim. E o detalhe, lembra que a gente nomeou as zonas? Automaticamente já me deu a descrição aqui da zona. Então agora eu já gravei. Então no ato que eu ligar esse sensor naquela saída de barramento e apertar o tamper, a central já vai identificá-lo, já vai mostrar pra gente que ele está funcionando, qual que é o estado dele, se ele está aberto, se ele está fechado, se ele está com o tamper aberto, a versão dele aqui. Qual que é a vantagem? Se eu tiver mais um sensor, então eu posso vir aqui no mais, né? Quando eu fizer aqui mais um sensor, ele já abre para mim, por exemplo, seleciono agora a zona 4, vem para a outra numeração do sensor, confirme igual a gente fez, automaticamente ele já vai aparecer aqui para mim também. A outra vantagem de utilizar o software é que, por exemplo, se eu quiser mudar esse sensor de zona, né? Os sensores convencionais eu teria que ir lá, abrir a central, tirar o fio, colocar o fio, mudar o fio, por exemplo, da zona 3 para a zona 4. Não, aqui eu já clico em cima do sensor, eu tenho aqui a aba de editar, ele está na zona 3 e eu, por exemplo, passo ele para a zona 4. Confirmo, automaticamente ele mudou, tá vendo? Já foi para a zona 4, garagem, eu envio essa programação para a central, automaticamente eu já troquei o sensor da zona 3 para a zona 4. Então é muito mais simples. E aqui eu já tenho aquele controle que eu falei para vocês. Eu sei o modelo do sensor, sei em qual zona ele está, sei a descrição dessa zona, né? O nome de série. Então, se apresentar, por exemplo, alguma falha, eu já consigo, com o software programador, conectar na central, saber exatamente qual é o sensor, o modelo dele, a zona que ele está, a descrição. Então, é muito mais rápido para mim
uma manutenção, por exemplo. Maravilha? Até aqui, muito simples a programação, certo? Fiz tudo isso aí, por exemplo, programei e eu consigo fazer o que? Eu consigo salvar a programação do meu cliente, aquilo que a gente falou. Então eu consigo vir aqui no cliente, né? Coloquei o nome que eu quero, eu consigo vir aqui salvar essa programação. Quando eu salvar, tá vendo? Ele aparece essa telinha. Eu consigo, inclusive, salvar isso aqui em uma pasta específica. Eu posso criar, por exemplo, uma pasta cliente dentro do meu computador e deixar todos os meus clientes salvos. Ou seja, se, né, daqui um ano eu já tenho lá 40 centrais dessas instaladas, eu vou estar a programação dos meus 40 clientes separadamente. Eu vou conseguir abrir, saber o que tem instalado em cada cliente, saber essa programação e aquilo que eu falei para vocês, uma eventual troca de central, basta eu conectar a central nova, né? Em vez de criar uma programação por completo, basta eu vir aqui, ó, abrir, ele vai perguntar para mim, tá vendo? Já abriu aqui, ó, JTFL teste, eu posso vir, clicar nele aqui, abrir, ele já vai aqui, colocar a programação que eu já tinha salva na tela para mim, né? Pra gente colocar da sala, cozinha, quarto, tudo funcionando. Maravilha? Viu como é simples utilizar o programador aí? Então, só para reforçar, esse programador é o programador da linha Cloud, que eu baixo no nosso site. Então, ou seja, para a gente instalar a central e programar a central, é simples demais. Na hora de instalação você não vai perder muito tempo. Então, isso facilita muito, muito no nosso dia a dia. Além de conseguir ficar com toda essa programação salva no meu desktop, né? Então, futuramente, para futuras manutenções, isso facilita demais. E agora a gente vai brincar um pouco, né, com o software do cliente, que é o que a gente fala, que é a parte principal, que é as vantagens que eu vou oferecer para o meu cliente, que é, no caso, o software, né, de utilização dele. O software que eu vou utilizar é o Active Mobile V3, que eu vou entrar no meu Play Store e vou baixar. Maravilha? Eu vou colocar ele pra gente aqui. Quando eu colocar o meu aplicativo aqui, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês que é muito, muito simples. Então, fui lá, baixei o meu aplicativo, correto? Se eu quiser, por exemplo, criar uma nova central, então eu vou vir aqui no mais, maravilha, ele vai aparecer aqui para mim, selecionar o modelo, no caso aqui a gente está utilizando a Smart Cloud, está verificando que ele já aparece para mim, ó, digitar o número de série ou fazer a leitura do QR Code. Vou mostrar para vocês aqui. Lembra que eu coloquei para a central para vocês? Em cima aqui, ó, da central, eu já tenho o QR Code da central. Então, se eu vier, por exemplo, aqui com o meu celular, clicar para abrir a câmera, eu já consigo fazer a leitura do meu QR Code. Ou eu posso fazer o que? Verificar o número que está aqui e também digitar manualmente aqui. Eu tenho as duas alternativas. Quando eu fizer isso aqui que eu digitar e tudo mais, vamos exemplificar. Abrir aqui o meu leitor de QR Code. Vamos pegar o número de série da central. Eu venho com o número de série da central aqui e vou fazer o que? Digitar o meu número de série. Quando eu digitar o número de série, eu vou clicar em avançar. Maravilha? Quando ele clicar em avançar, ele vai permitir que eu faça o que? Já coloque o nome da central, senha, maravilha, que eu vou utilizar. Qual senha? Se eu for o master, digamos assim, né, que eu vou ser
quem vai controlar todo mundo. Lembra que a gente viu no software programador que a gente tem lá a senha de administrador? De fábrica 1, 2, 3, 4. Maravilha? Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Se eu for um usuário, eu vou entrar com a senha que eu vou criar e isso vai aparecer com o administrador lá. Depois eu mostro para vocês. Então vamos lá. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o número de série da central, 9898, por exemplo, 90 3375. Avançar. Opa, faltou um número aqui. Nove oito noventa 3375. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Aplicativo. Aquilo que eu falei para vocês, tá aqui, ó. Já tem uma funcionando pra gente. JFL Live, Smart Cloud, por nuvem, o nome de série que eu coloquei, a senha que eu cadastrei, no caso eu vou utilizar a senha de administrador 1234, salvei, coloquei. Maravilha? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou conseguir fazer o quê? Conectar na central, ela vai verificar as credenciais para mim. Automaticamente eu já estou conectado na central. Tá vendo? Aqui ela já vai me mostrar área 1, está desarmada, por exemplo. Aqui ela já me indica os problemas que a central apresenta. Então, eu deixei a central com um problema só para a gente exemplificar. Eu coloquei a sirene e não liguei, então ela está me apresentando aqui, ó, problema de sirene de barramento. Então está aqui nas áreas. Por aqui eu já consigo clicar e armar a central, certo? Automaticamente eu já recebo a informação, tá vendo? Que a central foi armada via aplicativo, dia 21/5 às 11h49. Então o cliente já recebe a informação. Se eu desarmar aqui, ele também já vai receber a notificação informando que a central foi desarmada, tá vendo? Então é muito rápido, o cliente já consegue ter este controle. Outra vantagem aqui, eu já consigo verificar as zonas, tá vendo? As zonas que estão abertas, que estão fechadas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, tá vendo? Aqui, se eu precisar inibir alguma zona, eu já consigo, por aqui, faço a inibição, automaticamente aquela zona já está sendo inibida. Se eu quiser voltar a colocar ela a funcionar, eu já faço. Se tiver alguma zona, por exemplo, em violação, ela já vai mostrar que a zona está em disparo, correto? Quando um usuário, por exemplo, for utilizar, né? Eu vou dar um exemplo, a gente está com o nosso amigo Diego ali, ele vai fazer o que? Ele vai conectar. Vamos imaginar que na nossa instalação o cliente tenha lá o segundo usuário, então ele vai pegar, fazer aquele mesmo procedimento, entrar com o número de série da central, tudo bonitinho. Tá vendo que já recebeu aqui, ó, um pedido, né? Ó, alguém está pedindo permissão, então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui vocês podem verificar, igual eu falei para vocês, que o nosso amigo Diego pediu permissão para mim, tá vendo? Então eu venho aqui, editar, e eu vou dizer para ele o que o Diego pode fazer na minha central, tá vendo? Se ele pode armar, se ele pode desarmar, se ele tem permissão para inibir zona, permissão de receber notificação, permissão de acionar as PGMs. Lembra que eu falei para vocês da PGM para mim abrir portão, para mim acender lâmpada, né? Me ligar o meu ar condicionado, permissão de desacionar a PGM, e a única que vem desabilitada é a permissão para conectar no software, tá vendo? Por que isso? Porque quem tem que dar essa permissão para ela sou eu, que sou o administrador. Então
Qualquer um que pegar o código de barra do meu QR Code vai conseguir conectar na minha central? Não. Então, quando alguém tenta conectar na minha central, a primeira vez que ele tentar, eu tenho que liberar ele ou não. Se de repente, vamos imaginar que eu não conheço esse tal Diego, eu não libero. Agora, como a gente está dando exemplo, eu posso vir aqui, liberar, concluir. Automaticamente, né, o Diego já está conseguindo utilizar agora também a central no celular dele. Se porventura amanhã eu queira, não quero que o Diego mais controle a minha central, basta eu vir aqui, tá vendo? Eu tenho aqui o íconezinho dos usuários, eu venho aqui, eu tenho como editar e simplesmente barrar a conexão dele, ou eu posso inclusive apagar o usuário. Se eu apagar aqui, ele perde a conexão totalmente. Tranquilo? Bem simples, né? Então o usuário tem praticamente a central na mão. Agora, uma outra vantagem. O cliente fala para mim assim, nossa, mas não teria uma maneira mais fácil de visualizar se as zonas estão abertas, se as zonas estão fechadas? Tem sim. Tá vendo o íconezinho aqui parece uma plantinha abaixo aqui, ó? Realmente é isso. Eu consigo clicar aqui. Tá vendo que ela me perguntou aonde está essa imagem. Eu posso utilizar uma imagem que já esteja gravada no meu cartão de memória, dentro do meu celular, ou eu posso utilizar o que? A câmera. Vamos imaginar que o cliente não tenha essa imagem em arquivo, mas de repente ele pode fazer um desenho bem bonitinho ali, né, num papel, e ele pode bater uma foto, né, tirar uma foto dessa imagem e utilizar essa imagem. Aqui no caso a gente vai utilizar uma imagem que eu já tenho gravada aqui. Então ele vai abrir aqui para mim, eu já deixei uma imagem salva aqui dentro do JFL, vou usar essa imagem aqui, ok, tá vendo? Já apareceu aqui para mim. O que é o bacana disso? Júnior, o que essa imagem vai oferecer para o cliente? Eu já consigo marcar direto na imagem aonde está cada sensor e qual zona é. Então basta eu vir, por exemplo, com o meu dedinho, vamos já que eu coloquei um sensor aqui na cozinha do cliente, bem nesse cantinho. Clico aqui, eu venho aqui vamos imaginar aqui na zona, falo que é a zona 3. Aqui, por exemplo, eu venho, marco aqui que é a zona 4. Venho aqui, por exemplo, marco que é a zona 1. Tá vendo que já fica com os ícones marcados diretamente na planta baixa da casa do cliente. E aqui eu tenho o que? Uma descrição, mas o que ele vai... Se o LEDzinho tiver verde, indica que a zona está fechada. Se ele tiver amarelo, que está com problema. Se tiver vermelho, está disparado. Azul, aberto. Cinza, inibido. Preto, desabilitado, né? Vamos fazer um teste aqui para a gente ver, tá vendo? Eu vou voltar aqui. Eu vou, por exemplo, aqui na zona 1 e vou fazer o que, ó? Inibir a zona 1. Maravilha? Então a zona 1 para mim está inibida. Se eu vier aqui na minha planta baixa, a gente vai verificar que agora a zona 1 está da cor cinza. Tá vendo? Ou seja, ela está inibida, ela não está funcionando nesse momento. Então qual é a vantagem de utilizar a planta baixa? O cliente consegue visualizar praticamente a realidade do alarme dele, diretamente na planta da casa dele. Então ele vai saber exatamente, o sensor 1 que está inibido, mas que sensor é esse? Esse sensor é o que está lá, né, no quarto. Então lá no sensor do quarto está inibido. Vamos imaginar que houve um disparo. Então ele recebeu que a informação que a zona 3 está em disparo. Então quando ele abrir a planta baixa, o LEDzinho da zona 3 aqui vai estar o que? Vermelho, indicando para ele que está em disparo. Lembra da legenda lá, ó? Vermelho disparado. Então ele consegue, saber diretamente na planta da casa dele aonde está o sensor que está disparado. Isso facilita muito para o cliente. Tá vendo? Então tá vendo que é muito simples, né? O software também de utilização do cliente. Então o cliente também não vai ter dificuldade nenhuma em controlar o alarme da casa dele. Pessoal, continuando aí,
vocês verificaram que o software é muito simples, né? Então, basta eu entrar no Play Store, né, do meu celular, Android ou iOS, já está disponível para os dois. Vou baixar o ActiveMobile V3, instalar para o cliente esse software e fazer aquele procedimento que eu falei para vocês, né? Vou selecionar a central, vou ler o QR Code, colocar lá a senha de usuário para ele. Lembrando o seguinte, a senha do usuário administrador de fábrica é 1, 2, 3, 4. Então, caso eu não tenha conectado, não tenha modificado, a senha do administrador lá vai ser a 1, 2, 3, 4. Caso eu já tenha modificado, ele tem que utilizar a senha que ele colocou, correto? E dos demais usuários, né, no caso ela me permite mais 10 usuários. No ato que o usuário fizer o cadastro no celular dele, ele vai informar uma senha lá, o próprio software já vai controlar essa senha. Maravilha. O que vai aparecer para o administrador? A solicitação de quem quer utilizar o alarme. Aí eu tenho lá por nome, igual a gente viu lá que o Diego fez a solicitação para a gente, apareceu para mim a solicitação. Eu, como administrador, eu tinha a possibilidade de liberar ou não, ou de liberar, limitar os acessos ou deixar ele totalmente. Maravilha? Então, o administrador que faz isso aí, né? A gente indica sempre que deixe com quem vai realmente controlar, né? Quem vai ter essa noção dentro da casa do cliente. E a senha de instalador são separadas. A senha de instalador vai ser utilizada nos softwares programadores. Maravilha? Lembrando também que eu mostrei para a gente a programação por computador, mas eu tenho o software programador também para smartphone. Então, vocês instaladores também podem conectar lá no Play Store do seu celular e baixar lá, programador JFL. Quando eu fizer isso, eu vou ter o programador para celular, né? Aí o que eu vou fazer? Júnior, como que eu utilizo esse programador? Né? Eu vou baixar lá, instalei o programador. Lembra do cabo programador que eu conecto a USB do meu computador? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho, aqui vou mostrar para vocês, o adaptador. O que é o adaptador? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse adaptador aqui que eu conecto no meu celular e ele passa a me fornecer uma saída USB. Esse adaptador aqui eu consigo encontrar em qualquer loja de celular, né? Inclusive até nos camelôs aí. É um adaptador da saída do meu celular, que eu tenho lá micro USB ou do tipo C, e para USB. Aí eu vou conectar o meu cabo programador aqui, certo? E lá na central igual semelhante ao que a gente fez no software para desktop. E ali tudo que eu fiz no desktop eu também consigo fazer no software programador para celular, né? Nomear as zonas, fazer o cadastro, tipo de zona, cadastrar os números de séries do sensor de barramento. Então tudo eu faço também com o smartphone. Então não necessariamente vocês instaladores precisam estar com um computador lá, né? Só o celular nosso do dia a dia já consegue fazer também essa programação. Tranquilo? Pessoal, qualquer outra informação também, a gente tem uma ferramenta muito bacana que chama JFL 24 horas, é um aplicativo, né, de celular, que eu também vou baixar lá no Play Store do nosso celular, tanto faz Android ou iOS. Eu baixei o JFL 24 horas e eu vou ter o que? Tudo sobre todos os produtos JFL, as características, as principais características, o manual deles, né? Ali eu já tenho os links para o software, já tenho os links para os vídeos. Então esse aplicativo JFL 24 horas também é muito importante a gente ter no nosso celular. Isso vai facilitar muito o nosso dia a dia, porque qualquer dúvida que eu tiver ali sobre o equipamento que eu estiver instalando, eu já vou clicar ali no íconezinho JFL 24 horas, selecionar o produto e já me dá tudo. Manual, descrição, se eu inclusive quiser ver alguma videoaula desse produto, ali eu já consigo o link para o nosso
site, nosso canal aqui do YouTube, onde eu tenho todos os vídeos, né? Sobre videoaulas, essas lives que a gente tem feito, então vai estar tudo no nosso YouTube aí. Então, tudo que vocês precisarem, eu consigo através desse JFL 24 horas. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado aí da Smart Cloud 18. Muito obrigado a todos vocês aí e até a próxima, se Deus quiser.